Pai, nós te agradecemos porque estamos aqui na tua casa e esse é um tempo em que é sempre um momento especial da nossa energia, do nosso coração estar rendido ao Senhor para te ouvir, para te escutar, para memorizar e inculcar aquilo que a tua palavra tem para a gente. E que assim seja, Pai, nessa manhã, na minha vida, na vida de cada um que aqui está, Pai. A gente acabou de cantar há pouco, ó Pai, que em tantas expressões, em tantas questões da vida o Senhor está. Quando nós te buscamos, quando o nosso coração e energia está se dedicado ao Senhor. E que assim, ó Pai, o Senhor esteja aqui conosco, esteja comigo, esteja com cada irmão, esteja com cada raciocínio, com cada ideia, que o Senhor esteja, ó Pai, para que, de fato, ó Pai, seja um tempo do Senhor, seja algo que valha a pena, ó Pai, guiado pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Nos abençoe, nós humildemente te pedimos e clamamos ao Senhor aqui nesse instante. Jesus, amém. Todo time ele tem um objetivo, né? A gente deve pensar e lembrar-se disso, seja ele de futebol, seja ele de qualquer esporte que seja ele de qualquer atividade, ele sempre vai ter esse aspecto de se desempenhar, se propor a vencer. E algo que, próximo slide, a gente, né, eu individualizei ali um pouco. Né, a gente tem essa questão dele de vencer, mas todo time também ele tem um propósito. Né? Então, por exemplo, você pega um time paulista, ele é um time que toda vez que ele entra em campo, ele pretende realmente levar a vitória, ele pretende alcançar ali o êxito na partida que ele está desempenhando. Mas esse time que busca vitórias sucessivas por meio das partidas que ele se propõe, ele tem um propósito acima disso que, pensando nesse time paulista, né, em particular, a gente poderia dizer assim, olha, ele pretende se sagrar um grande, renomado time campeão paulista ou em qualquer outros campeonatos que ele se propõe a participar. Então, um time que, por exemplo, falar do Palmeiras, né? O Palmeiras, ele grande campeão nacional, o time que tem mais vitórias aí no âmbito, no espectro nacional, né? Então, a Bíblia fala que o justo brilhará como as palmeiras, né? Olha que coisa linda, né? Então, assim, Palmeiras é um time que se propõe a ser um time vitorioso, exitoso no espectro paulista, dos campeonatos paulistas que ele disputa, mas ele também busca, ele também luta para ter ali todos os campeonatos brasileiros que ele disputa, os campeonatos Libertadores, né, que a gente disputa aqui no Cone Sul, parece por aí, a gente não precisa falar mais nada, né? Então, sim, ele se propõe, ele vai atrás. Então, é um time que o grande propósito é se estabelecer como um time que tem êxito, que tem ali no seu hall de troféus todos os campeonatos que ele disputa. Ele está nessa busca, nessa proposta. Entre todos os outros times paulistas que dividem o cenário com ele em São Paulo, ele ter essa expressão, ele ter essa imagem. Todos os times, os paulistas, com certeza terão esse propósito em comum, mas ele tem esse aspecto. E assim também é o time de Jesus. Então, no próximo slide nós vamos ver isso. Né? O time de Jesus, qual que é o propósito do time de Jesus? É missões, é o reino de Deus. Por quê? Porque basta a nós lermos os evangelhos e a gente verá que o técnico do time, o mentor do time, só fala nisso. Talvez ele não fale de campanhas, talvez ele não fale em termos que talvez são mais particularizados, mas tem mais a ver com a nossa realidade, do nosso dia a dia, do nosso contexto aqui de hoje, né? De tantos anos atrás. Mas Jesus está o tempo todo falando sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus, que tem a ver com essa religação do homem a Deus por meio de todo aquele que houvesse de crer nele. E para todo aquele que houvesse de crer nele, ou seja, por meio de pessoas que não crescem em Deus, houvessem de crer em Jesus e em Deus. E aí a gente está falando de outra coisa senão de missões, não é? Então, são questões intimamente ligadas. E, puxa, quando a gente
lembra dos evangelhos, pense em Jesus que é esse técnico, que é esse mentor, está na mente dele essa ideia de missões, de promover, de levar o reino. E é fazendo missões que nós, como igreja, que eu e você, nós damos continuidade ao que ele começou, não é? Jesus, ele estava nas sinagogas, mas ele estava na grande parte do seu tempo fora das sinagogas, levando o reino de Deus. Jesus estava ali levando a palavra e levando ensinos para os judeus, mas ele já estava ali também alcançando os gentios, que nem nós vemos nos evangelhos, não é? Fazendo missões que nós jogamos no time de Jesus. A gente deve pensar nisso. A mentalidade, a filosofia do professor Jesus, vamos dizer assim, né, que nem jogador gosta de chamar técnico, é missões, é reino de Deus. Fazendo missões que nós prosseguimos nessa Copa chamada Reino de Deus e efetivamos de fato esse propósito do time, né, de promover e levar o reino de Deus. Mas muitas das vezes, todas as vezes que a gente pensa em missões, a gente precisa muitas das vezes desconstruir ideias erradas que a gente tem sobre esse tema. Porque a gente acaba tratando missões com um certo preconceito. E aqui eu não estou falando no aspecto pejorativo da palavra. Porque preconceito está muito ligado àquela questão que você já tem uma carga, uma ideia e já traz. Mas a gente tem algumas preconcepções sobre missões que nos atrapalham muito a fazer missões por causa desses preconceitos, entendeu? Quando a gente pensa em missões, no próximo slide a gente vai começar a ver algumas palavras que geralmente vêm na nossa ideia quando a gente pensa em missões, né? Então a primeira dela, missionário, né? Por favor. Missões, logo, missionário. Quem é um missionário? Missionário é o cara que faz missões. É o cara que sai aqui da igreja, que se propõe a uma agência de missões, e ele vai lá no campo missionário fazer missões, né? Puxa, eu penso nele. Missões, ele, ou missionário. Outra palavra, vamos lá. Campanha, puxa, missões. A igreja fazendo campanha, é verdade. Chegou aquele momento delimitado do ano em que a igreja se propõe a uma campanha missionária. Estaduais, nacionais, mundiais, que seja, ou alguma coisa de cunho urbano também, que seja. Né? Missões, logo, a campanha. Outra palavra, vamos lá. Igreja, né? Tem a ver com a igreja, né? A igreja que faz missões. Né? Vamos usar outra. Missões, lá, a gente sempre tem essa ideia de missões, uau, lá. Missões lá no outro ambiente, no outro cenário, no outro contexto, né? Missões África, né? Quantas vezes vem na nossa cabeça a África? E, curiosamente, como se só na África precisasse de Jesus, né? Só na África houvessem pessoas por serem alcançadas. Quando a gente pensa em missões no espectro maior, a gente lembra o quê? Lembra da África. Outra palavra, vamos lá. Puxa, uma vida em comum, né? A vida, puxa, quando você pensa em alguém que se capacita, que busca, que estuda, que vai para uma agência, que faz uma série de medidas, é uma vida em comum, não tem a ver com a vida comum das pessoas aqui, né? Então a gente está de novo terceirizando e pensando nessa ideia lá na frente, né? Mais uma palavra, vamos lá. A gente pensa em capacitação, né? Puxa, missões envolve uma outra direção de vida que, por isso, uma outra realidade à parte, né? Mais uma palavra, eu acredito que a gente tenha. Deus, né? Missões, não. Deus, ele enviou Jesus para alcançar pessoas. Logo a gente está falando, né, de, puxa, é obra de Deus, né? Deus que promove, que levanta Deus levanta os missionários para irem lá fazer missões na África e em outros lugares, por meio de uma igreja que promove tudo isso. Outra palavra, vamos lá. Pastor, né? Uau, pastorada, tudo a ver com eles, né? O pastor lá da igreja está certamente incumbido, né? Os pastores, né? Eles estão ali, missões é a cara deles, né? Eles estão lá. As sobrancelhas levantadas ali. Mais uma palavra, né? Ministério de missões, né? Então, puxa, esse pessoal na igreja é o pessoal que se debruça e pensa sobre missões. E mais uma palavra para a gente terminar aí, né? Que geralmente, né? Um outro, né? Quando eu penso num outro, logo não sou eu, né? É muito comum a gente pensar assim, missões. A gente está sempre pensando nessa ideia. E só mais uma que a gente vai ter lá, árduo e mais uma sofrimento, né? A gente pensa, uau, missões. O ombro até abaixa assim, né? Missões. Nossa, que vida difícil. Que peso, né? E aí, tantas as vezes, por causa dessas várias ideias e palavras que vêm na nossa mente, a gente está sempre assim, delimitando missões como algo que
não tem muito a ver comigo, sabe, com você. Né? Algo que eu ouvi, eu achei interessante essa ideia. Foi o Cláudio Duarte, acho que eu vi ele dizendo isso. Falando assim, é meio complicado ficar tratando as coisas do nós. Ah, quem tem que fazer missões? Ah, somos nós. Nós temos que fazer missões, nós, igreja. Quando a gente fala nós, a gente meio que divide a responsabilidade no geral. E aí, pra mim, a minha responsabilidade fica desse tamaninho assim, entendeu? Nós não, eu. E é nesse sentido que a gente deve pensar missões. A gente vai aqui um pouco hoje, reformular o conceito, pensar missões no aqui e agora e já. Porque Jesus, ele saiu lá caminhando e falou, você aí está pescando, vem para cá, vamos que, ó, o seu ramo vai continuar a ser pesca, mas vai mudar o produto, vai mudar o alvo da sua pesca, né? Você vai ser pescadores de homens. Vem cá, vocês dois irmãos, vamos lá, né? A gente precisa reformular esse conceito para que de fato a gente se proponha e se debruce a isso que é um propósito, antes de tudo, do Senhor para mim e para você, ok? Porque nós, de fato, impessoalizamos o que Deus fez como pessoal, né? Algo que eu gostaria de trazer para a gente aqui pensar hoje, nessa manhã. Nós impessoalizamos, a gente trata, a gente divide essa responsabilidade no prisma geral, e missões se tornam algo que a igreja faz, algo que a igreja se ocupa. Eu não tenho que me preocupar com missões, né? A gente meio que pensa sempre no outro, num terceiro, né? E aí no nosso caso, como que a gente acaba olhando missões, né? Na minha igreja já tem um júnior lá, né? Tá lá, né? Na minha igreja já tem um júnior e já tem um cristiano também. Já tem 2 craques lá de missões. Então, os caras... E é um grande problema no futebol quando o quê? Quando o time joga em função de... Está mais que provado isso, né? Está mais que provado isso, né? Puxa, não, os caras eles garantem a jogada lá, né? Mas se acontece, né? O que acontece quando o time ele se ocupa e ele para em duas pessoas e todo o time forma isso, né? Nós precisamos pensar que missões ela está para muito além disso. A gente precisa reformular esse conceito, entendendo que missões é para o aqui e para o agora. E já abra lá em Atos 1. Hoje nós vamos ler a Bíblia um pouquinho, tá? Fique com ela postos aí, o seu celular. Vamos ler alguns textos aqui. Atos 1. Texto muito conhecido. Atos 1, eu vou ler dos versículos 4 ao versículo 8. Qual o contexto aqui, só para a gente se situar? Jesus ele já ressurgiu e está reunido com os discípulos e ele está orientando eles a respeito de algo que haverá de acontecer. Vamos lá, versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem, Jesus, tá? Não saiam de Jerusalém, mas isso promessa de meu Pai, do qual lhes falei. Pois João batizou vocês com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vai se restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu, não lhe compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que Jesus está abordando aqui com esses seus discípulos aqui, querendo dizer assim, olha, eu vou, mas vocês vão para Jerusalém, vocês fiquem lá, porque haverá de vir para vocês o Espírito Santo e ele será poder na vida de vocês para que vocês sejam testemunhas. E vocês vão cumprir, vocês vão dar essa grande Copa, vocês vão continuar a jogar as partidas dentro desse grande propósito que é do nosso time, que é testemunhar daquilo que vocês viram, daquilo que vocês presenciaram. Mas vocês não farão isso algo de vocês mesmos, mas vocês terão junto de vocês o Espírito Santo que dará essa capacidade, essa capacitação para que vocês possam fazer isso.
E os discípulos que vira e mexe sempre estavam em estações diferentes, né? Eles ainda estavam com aquela ideia do governo político, do poder, da nação. E é nesse inteirinho que eles perguntam para Jesus: oh, Jesus, quer dizer que é aí que vai vir, né? O Estado vai ser restaurado? E Jesus fala assim: não para. De novo, vocês estão com a cabeça em outra estação que não é a correta. Isso aí, deixe nas mãos do Senhor. Mas se ocupem em estarem no lugar certo, em receberem a capacitação da qual vocês necessitam para vocês continuar esse grande empenho e essa grande tarefa que está para vocês. Né? E é interessante que Jesus aqui fala para os seus discípulos um aspecto geral, um aspecto integral, um aspecto para todos e de uma maneira pessoal, sem distinções. Não é? Jesus convoca eles para que eles sejam testemunhas. Não é? Como eu disse há pouco, nós impessoalizamos missões, não é com a gente, é mais com o outro. Né? Mas o técnico convocou e ele convocou todo mundo. É como se Jesus chegasse aqui para nós aqui hoje e dissesse assim: olha, pessoal, vocês fiquem aqui, tá? Porque domingo que vem vai vir capacitação sobrenatural. Não é o caso, porque convertidos e tudo mais, já recebemos o Espírito Santo, ok, sei disso. Mas eu estou tentando ilustrar essa situação aqui. Vai vir sobre vocês uma capacitação e todos vocês serão minhas testemunhas. Né? E aqui Jesus ele trata de uma primeira instância, ele fala assim: olha, vocês vão ser minhas testemunhas na Judéia e em Samaria. De uma forma geral, Jesus está meio que resgatando o reino, não é? do Antigo Testamento, quando ele fala da Judéia, do contexto de Jerusalém ali, mas fala da Samaria também, que era um povo que o judeu já tinha excluído faz tempo, tratava eles como impuros, lembram? Esse povo aí, desde a divisão do reino do norte, se misturou. Jesus falou assim: olha, vocês vão ser igreja aqui no contexto de vocês, mas vocês também devem alcançar Samaria, porque também é para lá e até os confins da terra. Ou seja, isso tem a ver com os gentios, vira uma nova realidade, vira um novo momento. Até na IBD a gente estava pincelando um pouco sobre isso aqui, né? Então agora os gentios vão ser alcançados também. E todos vocês estão convocados para serem minhas testemunhas. É como se o técnico viesse aqui hoje e falasse assim: olha, vocês têm uma instância, mas uma primeira instância, vocês vão ser igreja, vocês estão aqui, vocês vão se fortalecer mutuamente, vocês estão vivendo esse aspecto todo, mas isso aqui não é para ficar aqui dentro, isso aqui não é para dentro, são vocês que eu estou incumbindo, e essa incumbência ela é para fora. Né? Mas o grande problema é que o tempo todo nós impessoalizamos e institucionalizamos missões, né? Com o outro, ou com um outro. Não se trata como se não fôssemos de nós. A gente acaba priorizando o tema, não priorizamos o tema como devemos priorizar. Né? A gente não prioriza ele como a gente precisaria priorizar, né? Como se não fôssemos nós. Não é? Jesus falou: olha, na primeira instância e daí para fora, para os confins da terra. Né? Como se o técnico chegasse e falasse assim: pessoal, vamos ser igreja aqui, vamos alcançar os de dentro, mas é daqui para fora, até os confins da terra. É como se o técnico chegasse aqui para nós e falasse assim: você tem um confim da terra aí, você tem um confim da terra aí, cada um de nós, eu, você, nós temos partes do confins da terra que só eu e você nós estamos lá. E lá é para fazer missões, e lá é para jogar o jogo, e lá é para vencer a partida. É esse o propósito que Jesus está trazendo, que a gente pode trazer para nós aqui. O que a gente pode entender como confins da terra? É lá onde eu estou e a igreja não está. Porque é para lá que o técnico te colocou. Né? Seu trabalho, vizinhança, amigos, faculdades, parentes, todo lugar que o técnico te permite estar. Porque ser igreja, essa ideia da eclesia é para fora. Né? Mas o grande problema, para a gente viver isso, a gente precisa ter uma visão da vida adequada. Né? Que eu estou nesse mundo de fato para a glória de Deus. O que é estar no mundo para a glória de Deus? É para seguir a orientação do técnico Jesus. O que acontece quando um jogador entra em campo, mas ele faz algo que não tem nada a ver com o que o técnico pede? Bagunça todo o time, ele fica totalmente fora de função e atrapalha toda a história da vitória do time, não é? É como se eu estivesse com um jogador expulso. Por quê? Porque ele está lá, mas na verdade ele não está.
né? A gente precisa viver essa vida de entender assim, olha, amém, chegou um trabalho novo na minha vida, mas o que Deus está prospectando nesse trabalho para mim? É a questão do salário? É a questão da minha subsistência familiar, meus planos, meus objetivos? Percebe quantas vezes a gente está igual aqueles discípulos? Jesus está falando, olha, vai vir o reino, vamos jogar bola, a partida vai estar aí, a gente tem que ganhar. E aí, Jesus, então é meu salário lá que você está trazendo para mim? Então é aquele plano e outro que eu vou alcançar? É como se Jesus falasse assim, para! A vida de vocês gira em torno de tudo isso aí. Como se Jesus tantas vezes olhasse para a gente e visse como, puxa, mas eu convoquei esse pessoal aí, mas eles estão tão fora de eixo, eles estão fora do propósito da jogada. Hã? Nós devemos pensar nisso, missões, reformular missões e pensar assim, rever o conceito e pensar assim, tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver com todos os dias. A gente precisa parar de pensar no outro quando a gente pensa em missões. A gente precisa parar de pensar numa instituição, a igreja. A gente precisa parar de pensar numa pessoa específica. Eu e você somos convocados pelo técnico para missões. O propósito do time é esse. Se Jesus não tivesse nos convocado para isso, Jesus já tinha levado a gente para o céu, é ou não é? Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos também pensar um ponto aqui para nós hoje. Essa convocação como um privilégio, né? O técnico Jesus me convocou, o técnico Jesus te convocou. Abra lá em João 15, nós vamos ler um versículo. Aborda isso, João 15, 16. 16, leio aqui, vocês acompanhem suas Bíblias, que diz assim: vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. De novo aí, eu vi algumas Bíblias folheando, vamos lá. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. O que está acontecendo nessa passagem? Jesus está falando sobre a videira e os ramos. E quando Jesus está falando sobre as videiras e os ramos, Jesus está falando de uma relação muito íntima, muito profunda que existe entre o ramo, que está totalmente ligado, ele é harmônico, ele está em total sinergia com a videira. Ele não é uma parte terceira da videira, mas ele tem tudo a ver, ele conversa o tempo todo, essa ligação ela é contínua. Se você corta o galho da árvore, ela vai secar porque ela perde toda a vinculação que ela tem. Esse capítulo todo, Jesus está falando dessa essência profunda dos discípulos a serem discípulos, fazerem o reino, continuarem a obra de Jesus, apesar de Jesus não estar fisicamente, mas haver essa interação, essa ligação perfeita e imediata. E nesse contexto Jesus fala, né? Olha, para esse time, não foram vocês que um dia pensaram e pretenderam, mas eu escolhi vocês, mas eu escolhi vocês para ficarem no banco de reserva. Não escolhi vocês para simplesmente para nada, mas escolhi vocês para darem fruto e fruto que permaneça. Eu convoquei vocês para entrar no jogo e para brilhar no jogo, para contribuir com o time, para ter relevância no jogo. Que jogo? O jogo de fazer a vontade de Deus, o jogo de promover o reino de Deus, o jogo de levar missões adiante, alcançar pessoas. Eu convoquei vocês para despontarem no time e valer. Não é aquele gol que estava na área, a bola bateu e por um acaso alguém se converteu. Por um acaso, ele estava lá junto e saiu um gol. Mas o técnico, o professor, ele quer olhar para nós e ele quer entender que nós estamos com a nossa cabeça focada, ligada, atenta na filosofia, no entendimento, na forma de atuar, que exista essa sinergia perfeita de entender a vontade de Deus ao ponto de que se eu pedir alguma coisa, eu não estou pedindo algo para mim, para o meu bel prazer. Mas eu estou pedindo algo que tenha totalmente a ver com Ele, porque eu estou tão cheio do Senhor, eu estou tão cheio
do conhecimento de Deus, daquilo que Ele tem me capacitado, daquilo que Ele tem dispensado, porque eu tenho me buscado me esvaziar de mim mesmo, para que seja totalmente revestido por Ele, e assim eu produza a vontade dEle, ao ponto de que existe essa comunicação imediata, de eu querer e aspirar e pretender e buscar por meio da vida a vontade de Deus o tempo todo. E aí é óbvio que Deus vai responder e Deus vai fazer a vontade dEle por meio da minha vida. E vão sair gols autênticos, gols táticos, gols com muita técnica, não é? Vai haver resultado para o reino de Deus, vai haver resultado imediato, frutífero, real, verdadeiro, porque não é o Leandro que está em cena, mas é alguém que negou-se a si mesmo e falou: vem, Senhor, traga a filosofia técnica, eu quero entender onde que eu vou entrar. Vocês lembram quando o jogador está lá para entrar lá, ele vai substituir alguém, o técnico está falando: olha, você vai lá, tal, e o cara está lá assim, tá. Aquele cara que está atento e falando assim: eu quero fazer tudo exatamente como ele está fazendo, porque ele tem a visão. Ele sabe como fazer. Ele sabe o que é importante. E eu não quero perder essa jogada. Eu não quero perder a função tática da qual ele, na mente dele de especialista, ele está visualizando. Né? Ele nos escolheu e nos convocou para isso. Né? É muito interessante quando às vezes a gente, pensando nessa questão do privilégio de sermos convocados, quando a gente vê na véspera da Copa sai a lista dos convocados, né? A reação dos jogadores, né? E eles ficam vibrantes, e eles ficam animados, e eles falam: uau! Né? A gente acompanha no jornal lá, eles mostram os vídeos dos jogadores que foram convocados, e acontece aquela vibração: nossa, uau, estou no hall. Né? Mas muitas vezes, depois que foram convocados, passaram pela Granja Comari lá, e tudo aquilo que acontece que a gente acompanha bem. Né? Às vezes alguns jogadores se desencontram, cai o rendimento, né? Perde a performance, né? E quantas vezes isso acontece com a gente também? Puxa, o técnico chegou e convocou e fez a obra e me aproximou e revelou: amém, eu vou entrar para o time de Jesus, eu vou brigar, eu vou chutar a bola, eu vou fazer gol, eu vou entrar de cabeça quando vier a jogada aérea, eu vou cobrar a falta perfeita. E evangeliza, e fala de Jesus, e testemunha, e busca, e lê a Bíblia, e ora. E tudo é lindo essa história. Mas aí vai passando o tempo, aí a coisa muda de figura, né? E aí acontece muitas vezes o que aconteceu lá em 2006 na Copa da França, né? O que aconteceu? Quem lembra de Roberto Carlos mexendo com o meião dele? Quem lembra? Né? Tentei achar a imagem perfeita do Roberto Carlos ajeitando o meião, mas eu não consegui. Foi a melhor que eu encontrei. Mas assim, jogo da França 0-0, França contra o Brasil, né? A França ofensiva, partindo para cima, Thierry Henry partindo para o gol, jogada aérea, e o Roberto Carlos arrumando o meião lá, né? Tava meio errado lá, tava meio fora de função lá, né? Tava mal posicionado, e foi a medida que rolou um cruzamento, Thierry Henry, matador, chegou, golaço. O gol que tirou o Brasil nas quartas de final de 2006, né? Quantas vezes a gente está nessa? O técnico colocou a gente no time para fazer a vontade de Deus, para fazer os propósitos de Deus, mas a gente está arrumando um meião, meu. O meião não está legal. O técnico está lá na lateral do time, ele está vendo que o jogo está aberto, tem N possibilidades de gol, mas o jogador está preocupado com a chuteira. Ele está preocupado com a linha que a chuteira não está legal, o meião está torto ali. E quer coisa pior para o técnico do que olhar para um jogador e perceber que ele está em total fora de sintonia com a jogada, com o momento, com a briga pelo campo. Não era um coletivo aquilo ali, era quarta de final. Jogo de mata-mata. E o Roberto Carlos, um ótimo jogador, um tremendo, né? Admirava muito, gostava, mas totalmente desqualificado e fora do que ele deveria render e entregar. Nessa Copa agora a gente viu uma outra cena muito interessante, né? Não sei quem pôde ver esse jogo, eu vi jogão. Argentina e Nigéria, né? O Mascherano, ele machucou, ele tinha todo o direito de pedir, o juiz deveria falar: para o jogo que o cara tá sangrando. Vai ter uma anemia lá, né? Tá todo sangrando, ensanguentado, machucado ali. E aquilo não poderia acontecer. Mas o juiz deixou rolar
E o Mascherano olhava para o jogo e falou assim, a gente tem que ganhar isso aqui. A gente tem que partir para cima. Tá, depois eu seco, depois eu limpo. Ele nem pensou assim, na foto eu vou ficar feio lá, né? Não vai ficar legal. Não, vamos para cima, a gente precisa ganhar. E foi um jogo que a Argentina ganhou na raça, no sangue. Então eu coloquei essas duas situações para mostrar qual que é a ideia do jogador que entra para jogar e fala assim, a gente tem que... Eu não estou aqui à toa. Eu fui convocado, eu tive o privilégio de ser convocado, eu não estou aqui porque eu sou uma estrela, porque eu sou muito bom, porque eu mereci essa convocação, porque ai do técnico se não convocasse a mim, mas isso é um grande privilégio, eu vou dar o meu sangue até o último segundo, se até o último segundo, até o apito final não acontecer, paciência, mas eu não vou sair com essa carga de que eu não fiz todo o meu melhor e todo o meu possível, né? Mas quantas vezes a gente está no meio do campo e está com essa postura que não honra o estar convocado no time, né? O técnico está gritando na lateral, ele está dando as instruções, ele está tentando alcançar o jogador que está lá no outro extremo, lá do outro lado, mas o cara ali está lá arrumando o meião, né? Quando o time mais precisa da jogada, na função, lá onde você está no seu dia a dia, lá onde que é com o fim da terra e ninguém da igreja está, é só você. Deus te escalou para lá. O que vai acontecer se lá onde Jesus te escalou, te colocou, você fica arrumando o meião o tempo todo? A obra de Deus não para, ela não se frustra. A gente deve sempre se lembrar disso. Os planos de Deus, eles jamais param por causa de pessoas humanas. Mas o que eu e você temos que pensar é o seguinte: se o técnico me colocou em campo, eu tenho que honrar. Eu tenho que dar o sangue. Nem que seja literalmente, mas eu tenho que empregar minha força com zelo, com empenho, com temor, com honra. Falar assim, eu vou fazer valer essa oportunidade porque foi confiado a mim. Eu quero ser servo bom e fiel, quer no pouco, quer no justo. Se o técnico me colocou para jogar os 90 minutos, ou se ele colocou 4 minutos, que seja. Eu quero ser Firmino. Botou em 4 minutos e eu ainda fiz um gol. Que lindo, né? Essa é a nossa ideia. É isso que tem que estar na nossa... Olha, ele conta comigo. Tem jogador que, por exemplo, né, que acho que foi nessa Copa que aconteceu. Foi cortado, foi vetado porque o cara queria brilhar. O cara entrou no futebol, né? Teve jogador que se opôs a jogar poucos minutos na partida, né? Agora 38 do segundo tempo vai me escalar. E a gente deve olhar para esses exemplos de outros times e pensar como que eu me comporto como jogador no time de Jesus. Dentro do propósito que Jesus tem de missões e tudo mais. Eu sou o cara que arruma o meião ou eu sou o cara que está todo desgastado, exaurido, mas ele está comprometido em entregar o melhor dele, né? Vamos prosseguir, eu convido você para abrir lá em Mateus 4. Nós vamos para o último ponto dessa manhã. Vamos falar um pouquinho sobre a Galileia. Galileia, lugar de convocação. Mateus 4, vou ler aqui 18 a 23. Mateus 4, 18 a 23. A gente vai ler várias passagens curtas de Mateus 4. E acompanhem aí. Mateus 4, 18 a 23, que diz assim: Jesus chamando os primeiros discípulos. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Folhei lá para o capítulo 26 agora de Mateus. Mateus 26, nós vamos ler os versículos 31 e 32. O que está acontecendo aqui? Jesus, ele está dizendo
o que vai acontecer na iminência de ser preso e crucificado e tudo mais, quando Jesus disse que os discípulos haveriam de se escandalizar por tudo aquilo. E Jesus diz assim: então Jesus lhes disse: ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Folhei uma página aí, chega lá no capítulo 28, vou ler do versículo 1 a 7. Tá? Mateus 28, de 1 a 7. Jesus já ressurgiu e é assim que tudo se desenrola aqui, que diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já avisei vocês disso. E finalmente aí no versículo 16, continuando, diz assim, quando Jesus traz aí a grande convocação para eles. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Galileia de Jesus é tempo e ocasião de convocação. Engraçado isso, né? Quantos outros lugares Jesus poderia ter escolhido para escolher discípulos, né? Por exemplo, eu coloquei um mapa aí, Jerusalém está ali um pouco bem abaixo da Judéia, né? Felizmente, fortuitamente, vocês conseguirem enxergar. Está um pouco pequeno, mas assim, está bem ali para baixo, pertinho da setinha que se mexeu ali. Isso, perfeito. Né? Jerusalém está ali. E Jerusalém era o grande centro religioso de então, né? Então, puxa, Jesus poderia ter escolhido gente de lá. E estava a grande elite intelectual judaica, a gente poderia dizer assim. Jesus poderia ter ido lá, né? Mas não, Jesus ele vai para Galileia, né? E qual que era a fama da Galileia? Qual que era a fama da Galileia? O que costumavam falar da Galileia? O que os judeus achavam dela? João 1, capítulo de João 1, você lendo lá, ele também trata, é um outro conto relatando a Jesus chamando os primeiros discípulos. E quando Filipe se depara com Jesus e constata que ele é o Messias, ele vai lá contar para Natanael, né? Ele vai contar para Natanael. E Natanael, a reação dele ao saber de Jesus, ele fala assim: mas espera aí, Jesus, o Cristo, o Messias, de Nazaré? Né? Nazaré é uma cidade da Galileia, né? Nazaré, mas não pode sair coisa boa lá de Nazaré, né? E é tão curioso porque depois você vai ver ao longo do relato de João 1 mesmo, que quando Jesus encontra Natanael, fala para ele: Natanael, tudo bem, te conheço, eu sei quem você é, né? Você é um bom e autêntico judeu, eu vi quando você estava lá debaixo da árvore. E passa por um tremendo carão, né? Porque ele vê que Jesus sabia daquele evento que ele desprezou lá atrás, quando estava com Filipe. Ele fala: mas de Nazaré vai haver coisa boa, né? E Jesus fala assim: você é um autêntico israelita, né? É uma maneira meio singular de Jesus brincar com ele, mas ao mesmo tempo irônico do ponto de vista de falar assim: você, né, não pode sair coisa boa lá de Nazaré, né? No capítulo 7 de João também nós vemos também que num dado momento lá,
os judeus, os líderes dos judeus, eles querem prender Jesus. E Nicodemos, o Evangelho de João é um evangelho que trata alguns momentos envolvendo Nicodemos. E esse é um dos momentos, porque Nicodemos, ele era aquele judeu, aquele líder dos judeus que, puxa, ele estava meio que crendo em Jesus, mas estava hesitante, sabe? Estava naquele impasse. E esses relatos, e quando os líderes eles falam, puxa, vamos prender esse Jesus aí, o Nicodemos fala assim, mas olha, a nossa lei permite isso. A gente vai prender alguém sem sequer ter ouvido ele, vamos chamar ele lá, né? E aí eles pegam pesado com Nicodemos, né? Ele fala assim, você também é da Galileia? Você não sabe que de lá pode sair coisa boa? Da Galileia não surge profeta. É como se eles tivessem dito assim para Nicodemos, presta atenção, meu. A gente está estranhando você aí, né? Então, para os judeus, Galileia tinha essa fama complicada, ela era mal conceituada, né? Mas é o lugar escolhido por Jesus. Por quê? Porque Jesus gosta de gente humilde, gosta de pessoal mais, os pescadores, os iletrados, era isso que Jesus se agradava e de uma certa forma Jesus pretendia. Né? Às vezes a gente pode até, em alguns contextos, ter alguma leitura do tipo, né? Falar assim, você tinha em Jerusalém um pessoal que estava muito cheio de si, e aí, obviamente, Jesus estava procurando pessoas mais esvaziadas, fazendo uma leitura meio que assim, quando a pessoa ela não tem tanto conhecimento, então ela fica naturalmente mais suscetível ao Evangelho. Né? Às vezes a gente pode, de uma certa forma, raciocinar assim, mas Mateus 11 vai nos dizer outra coisa. Eu te convido a abrir lá, Mateus 11, de 20 a 24. Jesus falando dessas cidades, por exemplo, de cidades da Galileia, né? Que diz assim, Mateus 11, de 20 a 24. Aqui o título diz, ai das cidades que não se arrependem, as cidades impenitentes. Né? Diz assim, então Jesus começou a anunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até ao céu? Não, você descerá ao Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Aqui é Jesus dizendo sobre essas cidades. E por que Jesus está dizendo isso? Jesus, ele cresceu na Galileia, ele cresceu em Nazaré da Galileia. Nasceu em Belém, passou uma temporada no Egito e depois ele voltou para Israel, mas ele voltou para a Palestina, mas ele voltou para a região da Galileia, que a gente viu um mapinha ali, e ele voltou para a cidade de Nazaré. E Jesus, quando ele, depois de muitos anos, começar o seu ministério, o primeiro momento do ministério de Jesus, a gente poderia dizer, é quando ele vai até o deserto da Judéia e é batizado por João. Depois disso, ele vai para o deserto e passa uma temporada ali buscando ao Senhor, se preparando, jejuando, e depois ele volta para sua cidade natal, não natal, mas a cidade que ele cresceu, que é Nazaré. E Lucas 4 vai nos dizer, capítulo 4 de Lucas, que Jesus ele é expulso de lá, depois de alguns dias, depois de algum tempo fazendo ministério lá. Porque a galera olha para ele e fala assim, você dizendo coisas dos profetas a respeito de que te afirmariam como o Messias, mas a gente te conhece. Não, você é o filho de José aqui, você é o filho da... Você. Né? Capítulo 4 de Lucas vai nos mostrar que depois de alguns dias, Jesus empenhando-se ali com o seu ministério ali, atuando, Jesus é expulso da sua própria cidade. E depois disso, Jesus vai para onde? Vai para Cafarnaum. Então nós vemos aí que essas três cidades que Jesus mencionou,
Betsaida, Corazim e Cafarnaum são cidades da Galileia. Então Jesus conhecia bem esse lugar, pelo próprio tempo que ele convivera ali, que ele crescera ali, e foi o lugar em onde ele começou o seu ministério naquela região. E Jesus realizou muitos milagres ali. E esse é o juízo que Jesus estabelece ali para aquela cidade, que apesar de ter havido um grande número de milagres, de sinais dos céus ali para aquele povo, eles não se arrependeram. Por mais que houvessem pessoas que foram alcançadas pelos milagres e seguiam e buscavam a Jesus ali, a grande soma das pessoas daquela região não se quebrantou diante do Senhor Jesus. Puxa, mas por que Jesus então escolhe um lugar desse para suas convocações, não é verdade? Por que Jesus desce lá na Galileia e fala, puxa, vou chamar uns discípulos aí, vamos lá na beira do mar, que tem vários deles lá. Curioso isso, não é? Por que Jesus, depois de um pós-ressurreição, ele quer se encontrar, é o momento em que ele quer entregar essa grande convocação, essa grande comissão, e ele convoca na Galileia. E aí, para encerrar, eu quero trazer à tona aqui um episódio que acontece em João, no pós-evento da mulher samaritana. Por que acontece, recapitulando brevemente aqui, mulher samaritana? Jesus ele está indo da Judéia para a Galileia. E tinha um caminho que o pessoal fazia, até meio que desviando e tudo mais ali, porque o pessoal judeu não queria ter contato com o pessoal de Samaria. Todo mundo, a gente já sabe disso. Mas Jesus, o texto diz em João 4, Jesus era necessário a ele passar por Samaria. Jesus ele faz um caminho diferente com os discípulos. E ali é um momento em que, aí acontece todo o evento da mulher samaritana e tudo mais. Na sequência disso, acontece até o evento com a mulher de Samaria, porque os discípulos foram na cidade buscar alimento. E quando eles voltam e tudo mais, Jesus está por ali, eles chegam para Jesus e falam, olha Jesus, come alguma coisa, mestre. E aí Jesus ele entra num diálogo interessante com os discípulos. Jesus ele fala assim, olha, a minha vontade, a minha fome, é fazer a vontade do Pai que está no céu. Esse é o meu grande objetivo. E a gente entende e compreende que a resposta de Jesus dá a entender um pouco do que esses discípulos estavam na verdade falando para Jesus. É meio que assim, como que se eles estivessem incomodados de Jesus estar ali fazendo uma obra ali em Samaria. É como se eles dissessem assim para Jesus, Jesus, a gente estava lá na Judéia atuando, trabalhando, fazendo toda a nossa obra lá, estamos indo para a Galileia, você não para, Jesus, para, relaxa, respira, come alguma coisa, dá uma desligada, deixa esse povo para lá. Eles não estavam dizendo isso aqui nas palavras, mas pela resposta de Jesus, Jesus diz, a minha vontade é fazer a obra do meu Pai que está no céu. E aí Jesus diz para eles assim, olha, vocês olham para os campos e vocês falam assim, faltam 4 meses para a colheita, não é? Pois eu olho, eu vejo que está tudo pronto, os campos estão brancos, ou seja, os campos estão prontos para a colheita. E aí a gente olha para essa passagem, a gente costuma ter uma leitura muito romantizada, Porque o fato é que Jesus está querendo dizer assim, vocês estão olhando as coisas do prisma humano, eu estou olhando no prisma espiritual. Vocês estão aqui olhando para as rixas pequenas que vocês cultivaram ao longo da história com esse povo e tudo mais, e eu estou olhando para a obra de Deus por ser feita. Esse é o meu grande intuito, esse é o meu grande objetivo aqui. Vocês estão olhando aqui para baixo, eu estou ligado, eu estou conectado ao Senhor, eu quero fazer a obra dele. Esse é o meu grande objetivo. É isso que. E aí a gente olha para essa leitura aqui, para essa passagem, a gente fala assim, olha que lindo, Jesus está falando assim, olhem os campos, estão prontos para a colheita, A gente falou de colheita aqui agora há pouco também, É como a gente costuma interpretar assim, olha, as vidas estão sedentas, querendo por Jesus, olha, vamos colher porque está tudo pronto aí, é só a gente ir lá e pau, evangelizou, as almas vão se converter, elas vão vir sedentas, elas estão carentes do Senhor, Vamos pregar a palavra, porque, em outras palavras, é como se tivesse assim, a gente indiretamente dissesse, está fácil, vamos fazer a obra de Deus. Mas não é essa a visão de Jesus. A visão de Jesus é do ponto de vista
A luz, ela tem toda a relevância e faz diferença no pra valer de mudar contextos e histórias em meio às trevas. Era uma lanterna ali na rua, em pleno sol de quase meio-dia ali, ela vai parecer às vezes que nem está ligada. Mas à medida do momento em que eu chego num ambiente que está totalmente escuro, um breu puro, e eu ligo uma simples vela, aquela luz vai tomar todo o ambiente. Tá? Jesus quando chama, quando atrai começar o seu ministério na Galileia, Jesus quando levanta discípulos lá, Jesus quando manda o pessoal de volta para lá, Jesus está querendo dizer assim, pessoal, eu não estou olhando para os centros religiosos, para onde tem a lei proferida todos os dias, eu não estou olhando para onde já existe a palavra do Senhor nos discursos, nos papos, vocês vão ser igreja, vocês vão conviver juntos, sim, mas eu estou olhando para os campos que estão para a colheita e não são campos fáceis. Mas é lá que a luz vai ter relevância. É lá que a luz é precisa. É lá que a gente precisa avançar. É lá que a gente precisa sermos ousados. A gente precisa se desdobrar, empenhar o nosso ser para promover o time, para fazer a jogada, para marcar os gols onde há espaços. Há espaços não no sentido de jogadas fáceis, mas há espaços no sentido de que nós temos a técnica, nós temos o poder que foi investido sobre nós, e lá há trevas. É lá que a luz terá sua relevância. É lá que a gente precisa levar. É lá que a gente precisa se posicionar no sentido de levar o reino, de fazer missões, de fazer as jogadas para alcançar os gols, para alcançar as vidas. Os campos estão prontos, maduros para colher. Há uma total ausência de luz lá. E nós temos essa luz que vai trazer diferença nesses contextos. A visão do técnico é: o pior lugar e contexto na perspectiva humana é o melhor lugar e contexto na perspectiva espiritual para se começar, para se fazer os jogos, para alcançar a vontade de Deus. Jesus, ele queria fazer a vontade de Deus. E Deus, ele tem esse coração que manda Jesus para salvar o homem perdido, algo que nos alcançou, mas isso não para aí. Jesus, ele tem algo a empenhar muito mais. E aí o que a gente tira disso para nós hoje é se perguntar: qual é a nossa Galileia? Porque às vezes a gente está aqui dentro do contexto de igreja e é muito bom estar aqui. Porque aqui nós comungamos da palavra de Deus, aqui nós buscamos a Bíblia, nós aprendemos dela, nossos valores, nós discursamos, é o nosso ambiente, é o nosso contexto, é onde a gente cresceu, é onde a gente se forjou. É gostoso ser crente dentro da igreja. Mas Deus não nos chamou para sermos belíssimos cristãos, brilhantes cristãos em meio à igreja como prioridade. Nós devemos nos fortalecer, nós devemos caminhar juntamente, mas o grande nosso foco da nossa atuação cristã é lá na Galileia. Porque que diferença será a gente chegar aqui na igreja e falar assim: oh, que legal, hein, aquele cara ali, aquele cara é um cristão e tanto, olha, ele é fiel, olha a família dele, olha o casamento dele, olha o filho dele, ele trabalha, ele atua na igreja, ele é envolvido com a causa, ele é ofertante, ele discipula pessoas, ele está dentro da igreja. E aí o técnico está falando assim: meu, não adianta nada você ser um ótimo, perfeito jogador, mas no campo, no banco de reserva não é o seu lugar. Eu preciso de você em campo. E a grande questão é que às vezes a gente, olhando para o nosso perfil comportamental de igreja, de sermos cristãos, muitas vezes a gente dá a impressão que a gente vai para a Copa para ficar no banco. Tem a ver isso no contexto secular do jogo? O jogador que ele vai para a Copa, mas às vezes até ganha um campeonato, mas fica no banco, é meio frustrante, não é? Ele não ter tido parte naquilo. E Jesus fala assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus fala isso falando do sábado, mas a ideia boa disso de Jesus assim: eu quero ter parte naquilo que o meu pai faz. E isso é um sentimento que deve estar no nosso coração também. A gente ter esse gosto, esse apreço de se pretender a irmos para a Galileia. Qual é a nossa Galileia hoje? A nossa Galileia é lá no seu trabalho, onde você que tem uma família no Senhor, uma família que busca os princípios do Senhor, um casamento que está buscando servir ao Senhor, fazer a realidade dos frutos do Espírito acontecerem,
isso é uma realidade para você, você se deparar com um monte de gente brincando, falando que está namorando há 15 anos. Porque tipo assim, eu estou namorando 15 anos, vou namorar outros 10, porque casar não dá certo. É fácil ser cristão lá? É fácil você entrar numa rodinha dessa e falar assim, não, mas o meu casamento lá, né? Isso é desafiante, irmãos. Mas é para lá. Às vezes a gente olha para o mundão, né? A nossa Galileia, e é meio que assim, não, lá na igreja eu sou quem eu sou. Aqui tá difícil, entendeu? Aqui o pessoal não tem jeito, não sai coisa boa daqui. Aqui tá meio largado, cara. É como se a gente olhasse, igual os judeus olhassem para a Galileia, de uma certa forma a gente olhasse também nos nossos contextos dizendo assim, esse aí não tem jeito, não. Aí, meu, sem chance. E aí a gente é um jogador que está em campo, porque o técnico convocou, colocou em campo, mas a gente está lá, deixa eu arrumar meu meião aqui, porque esse time aí está difícil, não, a gente não vai conseguir. A gente não vai levar, a gente não vai conseguir passar por esses caras, por essa linha aí que os caras fizeram essa linha de impedimento, e não vai dar. Não vai dar gol aí. Né? A gente precisa ir para a nossa Galileia. A gente cria um apreço muito grande pela igreja, pelo lugar dos santos. É muito bom estar aqui, né? E por conta disso, a gente muitas vezes nutre uma visão para dentro. A gente se enclausura na nossa igreja, na nossa casa, no nosso cantinho, na nossa vida. A bem da verdade é que a gente não quer Galileia, a gente não quer passar na Samaria. Porque é gostoso, o ser humano gosta de zonas de conforto. E eu vou ser sincero para vocês, estudar um tema como esse é confrontador porque é desafiante para a gente zona de conforto. Né? A gente olha para esse mundo, a gente fala para a nossa Galileia atual, a gente diz, é muito duro, esse povo é muito cético, né? Muito deturpado, distante de Deus. A gente cria esse tipo de olhar como se não pudessem haver pessoas por serem alcançadas, histórias boas do Senhor por serem lá, como aconteceram comigo e com você. Nós viemos da Galileia também. E a gente deve pensar nisso, a gente deve pensar dessa forma, pensar um dia nós somos alcançados. Né? E quantas vezes a gente nutre uma visão para dentro do nosso cristianismo, a gente quer viver a igreja dentro da igreja. E Jesus nos chamou para fora. Né? Esse é um desafio enorme, gente, que a gente tem que se deparar, que a gente tem que começar orando. Pensando esses dias nessa mensagem, orando, falando com Deus, eu vi o quanto eu estou desafiado a isso. Porque a gente se depara com contextos, o que está no conceito secular, no dia a dia das pessoas, os assuntos, as tendências, a nova ordem, as novas ordens que estão se instalando no nosso contexto não são fáceis. São tais como a Galileia no tempo de Jesus. É gente endurecida, é gente com coração duro. Mas a gente tem que pensar assim, é para essa gente difícil que Jesus olha e fala assim, está precisando de luz aí, os campos estão prontos para a colheita. Vai depender dos caras. Eu convoquei eles. Cadê eles? A gente vai jogar, a gente vai suar a camisa, a gente vestir essa camisa e sente o peso dela e a gente vai representar? Ou a gente vai arrumar um meião? A gente precisa parar de olhar para missões e falar assim, uau, esse é um tema da igreja, esse é um tema dele, é o missionário, do pastor. Isso tem a ver conosco. E por mais desafiante que seja, a gente precisa se quebrantar e falar, Senhor, vem e me ajuda. A gente precisa começar a orar por isso todos os dias. Nós, eu e você, nós oramos por nossos problemas todos os dias. É ou não é? E não que Deus não queira nos atender e nos solucionar e nos ajudar. Mas é a prioridade do Senhor? A vida abundante que Jesus falou é uma vida próspera, entre tantas filosofias do mundo que fala de ter uma vida boa, com o Senhor é a que dá certo. É você ter casa boa, é você ter o carro do ano, é você ter uma carreira de sucesso, é você ter visibilidade. É isso que está no coração do Senhor. Jesus está falando assim, pessoal, vocês estão olhando para cá, eu estou olhando para cá. Venham comigo, vão para a Galileia, vocês vão receber uma capacitação do Espírito, vocês precisam ser testemunhas, vocês precisam continuar as jogadas,
Os gols precisam ser feitos. Eu conto com vocês em campo. Eu quero ver as jogadas, eu não quero ver gente arrumando meião. Isso é desafio, isso é confronto, isso é sair da zona de conforto, isso é dobrar os joelhos e falar assim, Senhor, como que eu vou fazer isso no meio de tanta gente errada, de tantas cabeças deturpadas? Sabe por quê? Porque o poder vem do Espírito. Vocês receberão poder e serão testemunhas. E isso que vai fazer a diferença. O que faz a diferença é a instrução do técnico que está dentro de nós, que é o Espírito Santo que é no nosso coração. E aí nós podemos ter chances, sim, de agirmos como Jesus e alcançarmos a vontade de Deus, a obra do Pai, e termos parte nessa vitória que o time de Jesus alcançará. Amém? Vamos orar.